Um segredo guardado por décadas pode pesar mais que uma vida inteira. Quando descobri que estava grávida naquele verão de 1962, não imaginava que nunca saberia quem era o pai do meu filho. Bom dia, meus queridos. Sou Dona Helena, tenho 82 anos, e hoje vou compartilhar com vocês uma história que guardei no fundo do coração por muito tempo. Antes de começar, peço que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e me contem nos comentários de onde estão assistindo. É sempre uma alegria saber que minhas histórias chegam a tantos lugares diferentes. Pois bem, vamos começar. No ano de 1962, eu era uma jovem de 19 anos, cheia de sonhos e com a vida toda pela frente. Morava em Itajubá do Sul, uma cidadezinha pequena do interior, onde todos se conheciam e os segredos corriam mais rápido que água de chuva em ladeira. Meu pai era dono do único armarinho da cidade, um estabelecimento respeitado que fornecia tecidos e linhas para as costureiras locais e para as senhoras que costuravam para suas famílias. Nossa casa ficava nos fundos da loja, uma construção simples, mas confortável, com um quintal cheio de árvores frutíferas que minha mãe cuidava com tanto zelo. As janelas do meu quarto davam para esse quintal, e foi por ali que muitas vezes escapei nas noites em que a lua me chamava para uma aventura que mudaria minha vida para sempre. Naquela época, ser moça de família significava seguir regras muito rígidas. Acordávamos cedo, ajudávamos nos afazeres domésticos, íamos à missa todos os domingos e, no meu caso, também trabalhava na loja do meu pai, atendendo as clientes e organizando os tecidos coloridos que chegavam da capital. Minhas mãos ainda se lembram do toque de cada textura, a maciez do algodão, a delicadeza da seda, o brilho do cetim que usávamos para os vestidos de festa. Foi na loja que conheci o Ricardo. Ele era filho do seu Joaquim, dono da padaria mais tradicional da cidade. Vinha sempre comprar tecidos para os uniformes dos funcionários do pai e, com o tempo, essas visitas se tornaram mais frequentes e menos relacionadas aos negócios. Ricardo era um rapaz bonito, de boa família, trabalhador, exatamente o tipo de moço que toda mãe sonhava para sua filha. Helena, aquele filho do seu Joaquim não tira os olhos de você, minha mãe dizia com um sorriso cúmplice. É um bom partido, vem de família decente. E assim, com a bênção dos meus pais, começamos um namoro tradicional, como mandava o figurino da época. Ele me visitava nas tardes de domingo. Sentávamos na sala sob o olhar atento da minha mãe, que fingia costurar enquanto nos vigiava. Passeávamos na praça depois da missa, sempre de mãos dadas, cumprimentando os conhecidos. Ricardo me trazia flores e, às vezes, bombons que ele mesmo fazia na padaria. Era um namoro doce, tranquilo, aprovado por todos. Mas meu coração inquieto queria mais que aquela calmaria. Foi em junho de 1962, durante as festas juninas, que minha vida mudou para sempre. A cidade recebeu um grupo de músicos viajantes que se apresentava nas quermesses. Entre eles estava o Léo, um violonista de cabelos compridos e sorriso fácil, que cantava canções que falavam de lugares distantes, amores proibidos e liberdade. Bastou um olhar durante sua apresentação para que algo se acendesse dentro de mim. Você sempre vem assistir aos shows assim, sozinha? Ele me perguntou quando me viu observando o ensaio da banda no dia seguinte, atrás da igreja. Não deveria estar aqui, respondi, sentindo o rosto queimar, mas sua música me trouxe. Léo sorriu daquele jeito que fazia meu coração disparar. A música tem esse poder. Faz a gente ir aonde não deveria. Sentir o que não devia sentir. Começamos a nos encontrar escondidos no velho galpão abandonado atrás do cinema. Léo vinha à cidade a cada 2 semanas com sua banda. E nessas noites, eu escapava pela janela do meu quarto, atravessava o quintal na ponta dos pés e corria pelas ruas escuras até nosso encontro secreto. Com o Ricardo, eu era a Helena que todos conheciam, recatada, obediente, a filha do dono do armarinho. Com o Léo, eu era outra pessoa. Livre, apaixonada, capaz de sonhar com horizontes além daquela pequena cidade. Ele me contava sobre as cidades grandes que visitava, me ensinava canções, falava de um mundo onde as mulheres podiam escolher seus próprios caminhos. Vem comigo na próxima vez que eu partir, ele me dizia. Podemos conhecer o Brasil inteiro juntos. Eu sabia que era loucura, mas naquela idade, aos 19 anos, a gente acredita que o amor é mais forte que tudo. E assim fui vivendo aquela vida dupla. De dia, a namorada perfeita do Ricardo. À noite, nas semanas em que o Léo estava na cidade, a amante ardente de um músico andarilho. Claro que não podia dar certo. A vida tem um jeito estranho de cobrar nossas escolhas.
Em agosto daquele ano, comecei a sentir enjoos pela manhã. Meus vestidos foram ficando mais apertados na cintura e minha menstruação, sempre tão regular, não veio por 2 meses seguidos. No início, tentei negar o óbvio. Rezava todas as noites pedindo que fosse apenas um atraso, uma reação do meu corpo ao estresse, qualquer coisa menos o que eu temia. Mas no fundo, eu sabia. Estava esperando um filho. E o pior, não sabia quem era o pai. Tentei esconder a gravidez o máximo que pude. Usava faixas apertadas ao redor da barriga, vestidos mais soltos. Evitava ficar muito tempo perto da minha mãe, que certamente perceberia as mudanças no meu corpo. Vivia em constante pavor de que alguém descobrisse. Naquela época, uma moça solteira grávida era considerada a vergonha da família. Era expulsa de casa, rejeitada pela sociedade, muitas vezes mandada para longe para ter o bebê em segredo, que depois seria dado para a adoção. Outras eram forçadas a se casar às pressas com o pai da criança, mas no meu caso, como explicar que eu mesma não sabia quem era o pai? Passei semanas em agonia, sem saber o que fazer. Pensei em contar para o Ricardo, inventando que o filho era dele, mas não conseguia enganá-lo dessa forma. Pensei em fugir com o Léo, mas ele vinha de uma vida instável, sem raízes, sem garantias. E havia sempre a dúvida: e se o filho não fosse dele? Enquanto eu me debatia nesse dilema, o destino decidiu por mim. Era um domingo. Estávamos todos na missa, como de costume. O calor dentro da igreja estava insuportável naquela manhã. As velas, o incenso, os corpos apertados nos bancos de madeira, tudo isso criava uma atmosfera sufocante. Eu estava usando uma cinta muito apertada para disfarçar a barriga que começava a crescer. E talvez por isso, ou pelo calor, ou pelo peso da culpa que carregava, senti uma tontura forte no meio da celebração. Lembro-me de ver o rosto preocupado da minha mãe se aproximando, de ouvir as vozes distantes perguntando se eu estava bem. E então, tudo ficou escuro. Quando acordei, estava na sacristia da igreja. O padre Cláudio, o Dr. Roberto, meus pais e o Ricardo estavam ao meu redor, todos com expressões graves. O médico havia me examinado enquanto estava desacordada e descoberto meu segredo. Sua filha está grávida de aproximadamente 3 meses. Ouvi o Dr. Roberto dizer ao meu pai em voz baixa, mas não o suficiente para que eu não escutasse. O silêncio que se seguiu foi o som mais assustador que já ouvi na vida. Vi o rosto do meu pai se transformar, passando da preocupação ao choque e então à fúria. Minha mãe começou a chorar silenciosamente, cobrindo o rosto com as mãos. Ricardo estava pálido e imóvel como uma estátua. Quando saímos da igreja, tentei explicar, dizer algo que pudesse amenizar aquela situação, mas não havia palavras. Meu pai me levou para casa em silêncio absoluto, enquanto as pessoas nos observavam e cochichavam. Naquela pequena cidade, as notícias voavam e antes mesmo de chegarmos em casa, metade de Itajubá do Sul já devia saber que a filha do dono do armarinho estava esperando um filho, sem ser casada. Em casa, veio a explosão que eu tanto temia. Você desonrou nossa família. Meu pai gritou, batendo com a bengala no chão de madeira. Como pôde fazer isso conosco? Com o Ricardo? Pai, eu posso explicar. Tentei dizer, mas ele não queria ouvir. Explicar o quê? Que se entregou antes do casamento. Que nos fez de tolos. Minha mãe apenas chorava num canto da cozinha, sem conseguir me olhar nos olhos. Foi então que ouvimos batidas fortes na porta. Era o Ricardo, acompanhado de seus pais. Vinham exigir satisfações. Pensei que talvez houvesse uma chance de resolver a situação, que o Ricardo poderia compreender, que poderíamos nos casar rapidamente e criar a criança como nossa, mesmo com a dúvida que me corroía. Mas tudo desmoronou quando a dona Fife, a conhecida fofoqueira da cidade, apareceu no portão. Vim ver se precisa de alguma coisa, comadre, disse ela à minha mãe, mas seus olhos brilhavam de curiosidade maldosa. E então, como quem não quer nada, virou-se para o Ricardo. Que bom te ver aqui, menino. Pensei que estivesse viajado com seu pai. Vi uma moça igualzinha a Helena entrando no galpão do cinema com aquele músico da banda, anteontem à noite. O rosto do Ricardo se transformou na minha frente. De pálido, passou a vermelho de raiva. Ele se virou para mim, os olhos cheios de mágoa e fúria. Então era isso? Você andava se encontrando com aquele vagabundo pelas minhas costas? Não consegui negar. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu tentava balbuciar alguma explicação. E agora está esperando um filho. Como ousa querer me fazer de otário? Como sei que essa criança é minha? As pessoas começaram a se aglomerar em frente à nossa casa, atraídas pelos gritos. Minha vergonha era tanta que desejei que o chão se abrisse.
Você me enganou, me fez de palhaço e agora quer me empurrar o filho de outro. Ricardo então tirou do bolso o broche que tinha me dado de presente de aniversário, um pequeno coração de prata que eu usava todos os domingos, e jogou no chão. Acabou. Não quero nunca mais olhar na sua cara. E saiu marchando, seguido por seus pais e pelos olhares curiosos da vizinhança. Naquela noite, meu pai me deu um ultimato. Tinha 1 hora para arrumar minhas coisas e sair de casa. Você não é mais minha filha, foram suas últimas palavras para mim por muitos anos. Minha mãe, escondida do meu pai, me deu algum dinheiro e o endereço de uma prima distante em São Paulo. Vá para lá, sussurrou entre lágrimas. Quando seu pai se acalmar, quem sabe? Mas nós duas sabíamos que aquela porta havia se fechado. Com apenas uma mala de papelão contendo algumas roupas, uma foto da minha família e o dinheiro que minha mãe me dera escondido, peguei o último ônibus para São Paulo, naquela mesma noite. Enquanto o ônibus se afastava de Itajubá do Sul, olhei pela janela para as luzes da cidade que ficavam para trás. Levei a mão à minha barriga, ainda quase plana, e sussurrei: somos só nós dois agora, meu filho. Mas vou fazer de tudo para que você nunca saiba o que é passar necessidade ou vergonha. E assim começou minha jornada como mãe solteira, sem saber quem era o pai do meu filho, em uma época em que isso era um dos piores estigmas que uma mulher podia carregar. Vocês conseguem imaginar o medo que eu sentia? Uma menina de 19 anos, sozinha numa cidade grande, esperando um filho, sem família, sem marido, sem profissão. Mas sabe, meus queridos, às vezes é nos momentos mais difíceis que descobrimos uma força que nem sabíamos que tínhamos. Cheguei em São Paulo numa madrugada fria de agosto de 1962. O ônibus me deixou na antiga rodoviária, um lugar barulhento e intimidador para uma menina do interior. Segurava minha mala de papelão com força contra o peito, como se aqueles poucos pertences fossem minha única conexão com o mundo que havia deixado para trás. A prima da minha mãe, Dona Cida, morava num bairro distante do centro. Peguei um táxi, gastando parte do pouco dinheiro que tinha, pois não conhecia nada daquela cidade imensa e assustadora. Quando finalmente cheguei ao endereço, já amanhecia. Lembro do céu cinzento, tão diferente do azul límpido da minha cidade, como se até as cores conspirassem para me fazer sentir mais sozinha. Dona Cida era uma senhora viúva que alugava quartos em sua casa grande e antiga. Não tinha filhos e vivia desses aluguéis e de uma pequena pensão deixada pelo marido. Quando bati à sua porta e me apresentei como sobrinha de 2º grau da Laura, minha mãe, ela me olhou de cima a baixo, seus olhos se detendo por um instante na minha barriga, ainda pouco visível. Sua mãe me mandou um telegrama ontem, disse ela sem muita emoção. Já sei da sua situação. Pode ficar, mas só até o bebê nascer. Depois terá que encontrar outro lugar. Foi duro ouvir aquelas palavras, mas naquela época uma moça na minha situação não podia esperar muito mais. Aceitei as condições, agradecida por ter ao menos um teto sobre minha cabeça pelos próximos meses. O quarto era pequeno, no fundo da casa, com uma janela que dava para um quintal estreito. Havia uma cama de solteiro, um guarda-roupa antigo e uma cômoda com um espelho rachado. Seria ali que eu passaria os meses mais transformadores da minha vida. Na manhã seguinte, depois de uma noite quase sem dormir, comecei minha busca por trabalho. Precisava juntar dinheiro rapidamente, não só para pagar o aluguel do quarto, mas também para me preparar para a chegada do bebê. O problema é que ninguém queria empregar uma moça solteira e grávida. Bati em muitas portas, ouvi muitos nãos. Suportei olhares de julgamento e até palavras cruéis. Finalmente, uma padaria no bairro aceitou me contratar para trabalhar no balcão durante as manhãs. O dono, seu Manuel, era um português de poucas palavras, mas coração generoso. Acho que se compadeceu da minha situação, ou talvez apenas precisasse desesperadamente de ajuda. Nunca soube ao certo. O salário era mínimo, mas incluía um pão francês e um copo de leite todos os dias, o que já era uma bênção para quem precisava alimentar não só a si mesma, mas também a vida que crescia dentro de mim. As manhãs na padaria eram agitadas, com clientes apressados, querendo ser atendidos rapidamente. Apesar do cansaço e dos enjoos matinais, eu me esforçava para sorrir e ser eficiente. À tarde consegui outro trabalho, como arrumadeira na casa de uma família, no bairro vizinho. A senhora Silvia era esposa de um médico e tinha 3 filhos pequenos. Ela me contratou sabendo da minha condição, algo raro naqueles tempos. Também fui mãe 3 vezes. Sei como é difícil, disse ela com uma gentileza que me fez chorar. Pode trabalhar aqui até quando conseguir e se precisar faltar quando o bebê nascer, eu entendo. As tardes na casa da família Azevedo eram exaustivas. Limpava, passava, ajudava a cuidar das crianças.
Voltava para o quarto de Dona Cida já anoitecendo, com os pés inchados e as costas doendo, mas ainda não era suficiente. Precisava de mais dinheiro se quisesse dar um futuro decente para meu filho. Foi então que minhas habilidades com a costura, aprendidas desde cedo com minha mãe, se tornaram minha salvação. Comprei linhas e agulhas com o pouco dinheiro que sobrava e comecei a fazer pequenos concertos para os outros inquilinos da casa de Dona Cida. Logo, a notícia de que havia uma boa costureira na casa da viúva se espalhou pela vizinhança e comecei a receber encomendas para fazer barras de calças, ajustar vestidos, consertar rasgos. Trabalhava até tarde da noite, à luz de um abajur fraco, meus olhos ardendo, mas minhas mãos nunca parando. Costurava enquanto sonhava com um futuro melhor, onde meu filho teria orgulho de mim, onde não precisaríamos nos esconder ou nos envergonhar. A barriga foi crescendo e com ela as dificuldades. No 6º mês, o dono da padaria gentilmente me disse que não poderia mais me manter no balcão, pois minha condição incomodava alguns clientes. Ofereceu-me trabalho nos fundos preparando massas, com salário reduzido. Aceitei, engolindo o orgulho e a tristeza, pois não podia me dar ao luxo de perder aquela renda. Foi nesse período que conheci Dona Zezé, uma das clientes da padaria. Ela tinha um pequeno salão de beleza no bairro e, ao saber da minha habilidade com a costura, me convidou para ajudar na confecção de toucas e aventais para suas funcionárias. Aceitei de pronto, grata por mais uma fonte de renda. O salão da Dona Zezé se tornou um porto seguro para mim. As mulheres que trabalhavam e frequentavam o lugar eram afetuosas, sem julgamentos. Ali, pela primeira vez desde que deixei minha cidade, senti que podia respirar sem o peso do estigma sobre meus ombros. Nas tardes de sábado, quando terminava mais cedo na casa dos Azevedo, passava pelo salão para entregar as peças que havia costurado e ficava um pouco ouvindo as conversas animadas, as risadas, as fofocas inofensivas. Menina, você tem um dom na agulha, Dona Zezé me dizia sempre. Quando esse bebê nascer e você se ajeitar, deveria pensar em abrir seu próprio ateliê. Aquelas palavras plantaram uma semente em mim, um sonho para o futuro que me ajudava a seguir em frente nos dias mais difíceis. O tempo foi passando e minha barriga ficou tão grande que até o trabalho como arrumadeira se tornou quase impossível. Dona Silvia, compassiva como sempre, me ofereceu um trabalho mais leve, apenas cuidando das roupas da família que eu podia levar para lavar e passar no meu quarto. Março de 1963 chegou com um calor sufocante. Meu filho estava previsto para nascer em meados do mês e eu ainda lutava para juntar dinheiro suficiente para as despesas do parto e dos primeiros meses. Havia conseguido comprar algumas roupinhas de bebê em segunda mão, um berço pequeno de vime que encontrei numa feira e juntado alguns lençóis e fraldas de pano. Na madrugada do dia 17 de março, senti as primeiras contrações. Estava sozinha no meu quarto, sem ninguém para me acudir. Suportei as dores crescentes por horas, até que ao amanhecer bati, desesperada, na porta de Dona Cida. "O bebê está chegando", disse entre gemidos de dor. Ela chamou um táxi e me levou ao hospital público mais próximo. O trajeto foi uma tortura. Cada solavanco do carro parecia partir meu corpo ao meio. No hospital, fui deixada numa maca no corredor, pois todas as salas de parto estavam ocupadas. As enfermeiras passavam apressadas, lançando apenas olhares rápidos na minha direção. Uma delas, mais jovem, parou por um momento. "É o primeiro filho?" perguntou com uma voz que tentava ser gentil. "Sim", respondi entre lágrimas de dor e medo. "E o pai não vem?" Não consegui responder. Como explicar para aquela desconhecida que eu mesma não sabia quem era o pai do meu filho? Apenas desviei o olhar, engolindo o choro. Finalmente, quando achei que não aguentaria mais, fui levada para uma sala coletiva de parto. Não havia anestesia disponível para casos simples como o meu. Lembro do teto branco, das luzes fortes, das vozes impessoais dos médicos dando ordens e da dor. Uma dor que parecia rasgar meu corpo e minha alma. E então, depois do que pareceu uma eternidade, ouvi o choro. Um choro forte, decidido, como se anunciasse ao mundo: "Estou aqui e vim para ficar." "É um menino?" disse o médico sem muita emoção, entregando o pequeno embrulho ensanguentado para uma enfermeira. Quando finalmente colocaram meu filho em meus braços, horas depois, algo indescritível aconteceu dentro de mim. Olhei para aquele rostinho vermelho, os olhos semicerrados, a boca pequena que procurava instintivamente o alimento. E soube, com uma certeza que nunca havia sentido antes, que todo sacrifício valeria a pena por ele. "Joaquim", sussurrei, tocando sua mãozinha minúscula. "Você vai se chamar Joaquim, como meu avô, o homem mais honrado que conheci." Passei apenas 2 dias no hospital.
Era o tempo padrão dado às mães sem complicações no parto, especialmente aquelas que, como eu, não tinham convênio médico ou dinheiro para um quarto particular. Voltei para o quarto de Dona Cida com meu pequeno Joaquim nos braços, o corpo ainda dolorido, o coração dividido entre o amor imenso por aquela criatura e o medo do futuro incerto que nos aguardava. As primeiras semanas foram um borrão de noites sem dormir, amamentação dolorosa, fraldas para lavar e um cansaço que penetrava até os ossos. Joaquim era um bebê saudável, mas chorão, especialmente à noite. Dona Cida batia na parede quando o choro se prolongava, reclamando do barulho. Os outros inquilinos me olhavam com olheiras profundas nos olhos, ressentidos por terem seu sono perturbado. Aos poucos, fui criando uma rotina. Durante o dia, enquanto Joaquim dormia, costurava sem parar, aceitando qualquer trabalho que aparecesse. À noite, quando ele acordava faminto ou desconfortável, cantava baixinho as canções de ninar que minha mãe cantava para mim, balançando-o nos braços até que voltasse a dormir. Dona Silvia, minha patroa da casa onde trabalhava como arrumadeira, foi uma bênção nesse período. Permitiu que eu levasse Joaquim comigo quando ia buscar as roupas para lavar e muitas vezes me dava roupas e brinquedos que seus filhos não usavam mais. Seus 3 meninos adoravam o bebê da Helena e ficavam ao redor do cestinho onde eu o colocava, fazendo gracinhas para arrancar sorrisos dele. Uma tarde, quando Joaquim tinha cerca de 2 meses, Dona Silvia me fez uma proposta inesperada. Helena, estamos reformando os fundos da casa para fazer um quarto de hóspedes, mas pensei que talvez você e o pequeno pudessem ocupá-lo. Seria bom ter alguém de confiança morando aqui, especialmente quando viajamos para visitar meus pais no interior. Em troca, você poderia cuidar da casa e das crianças ocasionalmente. A oferta caiu como uma bênção dos céus. O prazo que Dona Cida havia me dado para encontrar outro lugar estava quase vencendo, e a ideia de procurar um quarto com um bebê pequeno me aterrorizava. Além disso, o quarto nos fundos da casa dos Azevedo seria muito melhor que o cubículo apertado onde estávamos vivendo. E assim, quando Joaquim completou 3 meses, nos mudamos para o pequeno quarto nos fundos da casa da família Azevedo. Era simples, mas limpo e arejado, com espaço suficiente para o berço de Joaquim e minhas poucas posses. O mais importante, era um lugar onde podíamos ficar sem o peso constante da desaprovação. Um lugar que poderíamos chamar de lar. Foi ali, naquele quarto simples, que comecei a reconstruir minha vida. Aos poucos, minha clientela de costura foi crescendo. As amigas de Dona Silvia, impressionadas com os vestidos que eu fazia para ela, começaram a me encomendar peças. O dinheiro ainda era curto, mas suficiente para nos manter com dignidade. Joaquim crescia forte e saudável. Aos 6 meses, já sentava sozinho e sorria para todos, conquistando corações com seus olhos brilhantes e suas bochechas rechonchudas. Quando completou 1 ano, dei uma pequena festa no quintal da casa. Dona Silvia e as crianças cantaram parabéns. Dona Zezé trouxe um bolo do salão e até Dona Cida apareceu, trazendo um pequeno carrinho de madeira que havia sido de seu falecido marido quando criança. Olhando para todas aquelas pessoas reunidas em torno do meu filho, pessoas que haviam entrado em nossas vidas por acaso e se tornado nossa família escolhida, senti uma gratidão imensa. Não tinha sido fácil, e muitas noites ainda chorava sozinha, sentindo falta dos meus pais, da minha cidade, da vida que poderia ter tido. Mas quando olhava para o rostinho sorridente de Joaquim, sabia que faria tudo de novo, exatamente da mesma forma, só para tê-lo em meus braços. Naquela noite, depois que todos foram embora e Joaquim dormia tranquilo em seu berço, escrevi uma carta para minha mãe, a primeira desde que havia deixado o Itajubá do Sul. Contei sobre o nascimento do neto dela, sobre como estávamos nos virando e incluí uma pequena foto de Joaquim que Dona Silvia havia tirado com sua câmera. Não sabia se minha mãe receberia a carta, se meu pai permitiria, ou mesmo se ainda moravam no mesmo endereço, mas precisava tentar. Precisava deixar uma porta aberta para o passado, mesmo enquanto construía nosso futuro. Vamos retomar nossa história de onde paramos. Será que minha mãe respondeu à carta que enviei quando Joaquim completou 1 ano? Sim, ela respondeu. 3 semanas depois de enviá-la, recebi um envelope fino com a letra trêmula da minha mãe no endereço. Dentro, havia apenas um pequeno bilhete e algum dinheiro. Minha filha, seu pai não sabe desta carta. Seu filho é lindo. Guardo vocês em minhas orações. Use este dinheiro para o que precisar. Com amor, sua mãe. Foi como um raio de sol depois de uma longa tempestade. Saber que minha mãe ainda pensava em mim, que não me havia renegado completamente, trouxe uma esperança que eu não sentia há muito tempo.
Aquele dinheiro, que não era muito, mas representava o sacrifício dela para consegui-lo escondido do meu pai, guardei para a educação de Joaquim. Foi o início de uma poupança que mantive religiosamente, mesmo nos meses mais difíceis. Os anos foram passando e Joaquim crescia forte, inteligente e curioso. Aos 2 anos, já falava com clareza, fazendo perguntas sobre tudo ao seu redor. Aos 3, aprendeu a reconhecer letras e números, observando os livros das crianças de Dona Silvia. Era uma criança alegre, apesar de todas as dificuldades, como se tivesse herdado uma força interior que nem eu mesma sabia que possuía. Em 1967, quando Joaquim completou 4 anos, nossa vida tomou um novo rumo. Dona Silvia, que havia se tornado não apenas minha patroa, mas uma verdadeira amiga, me chamou para uma conversa. Helena, você sabe que admiramos muito seu trabalho com a costura. Meu marido tem uma tia que está abrindo uma pequena confecção de roupas infantis e precisa de alguém com seu talento. Seria um emprego fixo, com carteira assinada e tudo. O que acha? A oportunidade parecia enviada do céu. Um emprego estável, com direitos. Era mais do que eu ousava sonhar. Aceitei imediatamente, apesar do medo de mudar novamente, de deixar o pequeno mundo seguro que havia construído nos fundos da casa dos Azevedo, a confecção da Dona Gilda, tia do doutor. Azevedo ficava no bairro do Brás, conhecido pelo comércio de roupas. Era um galpão não muito grande, com várias máquinas de costura alinhadas, mesas de corte e montanhas de tecidos coloridos. Quando entrei pela primeira vez naquele espaço, sentindo o cheiro de tecido novo e ouvindo o som rítmico das máquinas, soube que estava no lugar certo. Fui contratada como costureira principal, responsável pelas peças mais delicadas e pelos acabamentos finais. O salário era melhor do que qualquer coisa que eu havia ganhado até então, e os horários permitiam que eu deixasse Joaquim na recém-inaugurada escola municipal pela manhã e o buscasse à tarde. Nos primeiros meses, continuamos morando nos fundos da casa dos Azevedo, mas com a estabilidade do novo emprego, comecei a procurar um lugar próprio para nós. Foi difícil encontrar alguém que alugasse para uma mulher solteira com filho, mas finalmente consegui um pequeno apartamento no 3º andar de um prédio antigo, não muito longe da confecção. Era minúsculo, apenas um quarto, uma sala que também servia de cozinha e um banheiro, mas era nosso. Pintei as paredes de amarelo claro, fiz cortinas floridas para as janelas, comprei em prestações uma cama nova para mim e outra para o Joaquim. Quando nos mudamos, em janeiro de 1968, Joaquim correu de um lado para o outro do apartamento, maravilhado. Mamãe, é tudo nosso? Só nosso? Sim, meu amor. É nossa casinha. Ele abriu um sorriso tão radiante que senti meu coração se expandir. Naquele momento, todas as lágrimas derramadas, todo o trabalho duro, toda a solidão, valeram a pena. A vida foi ganhando uma rotina agradável. Pela manhã, eu levava Joaquim para a escola antes de ir para o trabalho. À tarde, ele me esperava na casa de uma vizinha idosa, Dona Iara, que cuidava de algumas crianças do prédio em troca de uma pequena quantia. À noite, jantávamos juntos e depois eu o ajudava com as lições, ou líamos histórias, ou simplesmente conversávamos sobre nosso dia. Joaquim era uma criança observadora e sensível. Desde cedo, percebeu que nossa família era diferente das outras. Quando tinha 5 anos, voltou da escola um dia com a testa franzida. Mamãe, por que eu não tenho um pai como os outros meninos? A pergunta que eu tanto temia finalmente havia chegado. Sentei-me com ele no nosso pequeno sofá, pensando cuidadosamente em como responder. Você tem um pai, meu amor. Todos temos. Mas algumas famílias são diferentes. Em algumas, o pai e a mãe moram juntos. Em outras, como a nossa, é só a mãe e o filho. Mas onde está meu pai? Por que ele não mora com a gente? Como explicar para uma criança algo que nem eu mesma compreendia completamente? Optei por uma versão simplificada da verdade. Seu pai morava em outra cidade e nós nos separamos antes de você nascer. Ele não sabe sobre você. Podemos procurá-lo? Contar para ele sobre mim? O olhar esperançoso de Joaquim me partiu o coração. Como dizer a ele que eu não sabia quem era seu pai? Que poderia ser um dentre 2 homens, nenhum dos quais provavelmente o aceitaria? Não sei onde ele está agora, querido. Mas um dia, quando você for mais velho, conversaremos mais sobre isso. O importante é que temos um ao outro, não é? Ele assentiu, parecendo satisfeito com a resposta por enquanto. E o assunto foi temporariamente esquecido, mas eu sabia que voltaria, que as perguntas se tornariam mais complexas à medida que ele crescesse. Na confecção, meu trabalho era cada vez mais reconhecido.
Dona Gilda, uma senhora enérgica nos seus 60 anos, havia percebido meu talento para criar modelos novos, não apenas copiar os existentes. Em 1970, ela me promoveu a chefe da seção de criação com um aumento significativo de salário. "Você tem olhos bons para moda, menina", dizia ela com seu sotaque português carregado. "Sabe o que as mães vão querer vestir nos filhos antes mesmo delas saberem." Com um novo cargo, vieram novas responsabilidades, mas também mais liberdade criativa. Comecei a desenhar coleções inteiras, inspirada nas roupas que via nas revistas e nas vitrines das lojas caras, mas adaptadas para o orçamento de famílias comuns. Minhas ideias eram frescas, diferentes, e as vendas cresceram rapidamente. Joaquim, então com 7 anos, frequentemente me acompanhava aos sábados na confecção. Sentava-se quieto num canto, desenhando ou lendo, enquanto eu finalizava alguns trabalhos. As outras costureiras o adoravam, trazendo retalhos coloridos para seus desenhos ou doces escondidos nos bolsos dos aventais. Foi num desses sábados que ele me surpreendeu com uma pergunta inesperada. "Mamãe, quando você vai ter sua própria loja?" Olhei para ele, espantada. "O que você quer dizer, filho?" "A dona Gilda disse que você é a melhor costureira que ela já conheceu, que deveria ter seu próprio negócio. Por que não temos uma loja só nossa?" A ideia havia passado pela minha cabeça algumas vezes, especialmente quando via o quanto as roupas que eu desenhava eram vendidas por um preço muito maior do que eu recebia para criá-las. Mas sempre parecia um sonho distante, impossível para uma mulher sozinha, sem capital, sem formação formal. "Não é tão simples, meu bem. Precisa de muito dinheiro para abrir uma loja. Podemos juntar", ele disse com o otimismo inabalável da infância. "Eu posso ajudar. Posso fazer tarefas para os vizinhos depois da escola." Seu entusiasmo me tocou profundamente. Naquela noite, depois que ele dormiu, sentei-me à nossa pequena mesa da cozinha e comecei a fazer contas. Quanto seria necessário para começar um pequeno negócio? Quanto eu já tinha economizado? Quanto tempo levaria para juntar o restante? Os números eram desanimadores, mas uma semente havia sido plantada. Comecei a economizar com mais determinação, cortando gastos onde podia, aceitando trabalhos extras de costura nos fins de semana. Abri uma caderneta de poupança específica para o fundo da loja, como Joaquim a chamava. Os anos passaram. Joaquim crescia rápido, estava sempre entre os melhores alunos da classe e aos 10 anos já era mais alto que muitos meninos de 12. Quando olhava para ele, às vezes via traços que me lembravam o Ricardo, o formato do queixo, o modo como franzia a testa quando concentrado. Outras vezes, um sorriso, um gesto, me trazia o Léo à memória. Era uma lembrança agridoce que me fazia pensar no que poderia ter sido, nas escolhas que havia feito. Em 1974, um acontecimento inesperado mudou novamente o curso das nossas vidas. Dona Gilda, já com mais de 70 anos, decidiu se aposentar e vender a confecção. Chamou-me em sua sala uma tarde, depois que todos haviam saído. "Helena, você sabe que não tenho filhos. Esta confecção é como uma filha para mim. E você, nos últimos anos, tem sido sua alma." Ela fez uma pausa, ajustando os óculos no nariz fino. "Tenho uma proposta para você. Não posso te dar a confecção. Preciso do dinheiro da venda para minha velhice, mas posso te vender por um preço justo, com condições de pagamento que você possa arcar." Fiquei sem palavras, o coração batendo acelerado. Era uma oportunidade que nunca havia imaginado, muito maior que o pequeno ateliê que eu sonhava abrir um dia. "Não precisa responder agora", ela continuou. "Converse com seu filho, pense com calma, mas saiba que prefiro vender para você, que ama este lugar como eu, do que para um desconhecido que pode destruir tudo o que construímos." Naquela noite mal consegui dormir. A proposta era tentadora, mas assustadora. Assumir uma confecção inteira, com funcionários, fornecedores, clientes, era um risco enorme. E se eu falhasse? E se perdesse não apenas o dinheiro investido, mas também a segurança que havia construído para o Joaquim? Quando contei a ele, no entanto, seus olhos brilharam de excitação. "Mamãe, é o nosso sonho. É muito melhor que uma lojinha pequena. Você vai ser a dona de uma fábrica inteira." Seu entusiasmo era contagiante, mas ainda havia a questão do dinheiro. A poupança que eu vinha fazendo para o fundo da loja não era suficiente para o pagamento inicial que Dona Gilda pedia. Precisaria de um empréstimo bancário, algo que parecia quase impossível para uma mulher solteira naquela época. Foi Dona Silvia, minha antiga patroa e amiga constante, quem me mostrou um caminho. Seu marido, o Dr. Azevedo, tinha conexões no banco e se ofereceu para ser meu fiador.
Com sua ajuda, consegui o empréstimo necessário para o pagamento inicial. Em janeiro de 1975, assinei os papéis que me tornaram proprietária da confecção. Mudei o nome para Criações Helena, investindo em um letreiro novo e luminoso na fachada. A responsabilidade era imensa, as noites de insônia frequentes, mas também havia uma sensação de realização que nunca havia experimentado antes. Os primeiros meses foram turbulentos. Tive que aprender rapidamente sobre aspectos do negócio que desconhecia. Contabilidade, estoque, negociação com fornecedores, marketing. Cometi erros, claro, alguns custosos, mas também tive acertos importantes. Ampliei a linha de produtos para incluir roupas para bebês que tinham uma margem de lucro maior. Contratei uma jovem designer recém-formada para trazer ideias frescas. Investi em anúncios nas revistas femininas mais populares. Joaquim, agora com 12 anos, passava cada vez mais tempo na confecção depois da escola. Tinha um talento natural para os números e logo se tornou meu assistente não oficial, ajudando com os livros contábeis e o controle de estoque. Sua presença constante na confecção levantava sobrancelhas, um menino em um ambiente predominantemente feminino, mas ele parecia não se importar. "Gosto de estar onde você está, mãe", ele me dizia quando eu perguntava se não preferia estar jogando bola com os amigos. À medida que a confecção crescia, nossa vida pessoal também melhorava. Em 1976, compramos nosso primeiro carro, um Fusca usado, azul claro. Joaquim, que havia acabado de completar 13 anos, declarou que iria aprender a dirigir assim que tivesse idade suficiente. No final daquele mesmo ano, conseguimos realizar outro sonho: mudar para um apartamento maior, com 2 quartos, uma sala espaçosa e uma cozinha, onde podíamos finalmente ter uma mesa decente para as refeições. Era no 5º andar de um prédio com elevador, um luxo que nos encantava. Da janela da sala, podíamos ver um pedaço do Parque Ibirapuera, uma visão que nunca deixou de me maravilhar, mesmo depois de anos morando ali. A adolescência do Joaquim trouxe novos desafios. Ele era um rapaz introspectivo, mais interessado em livros e números do que em esportes ou festas. Na escola, destacava-se em matemática e ciências, mas tinha poucos amigos próximos. Às vezes me preocupava se a ausência de uma figura paterna havia afetado seu desenvolvimento, se meus esforços para ser mãe e pai ao mesmo tempo haviam sido suficientes. Mas ele parecia feliz, à sua maneira quieta e reflexiva. Seus professores o elogiavam, dizendo que tinha potencial para uma carreira brilhante. Quando completou 15 anos, em 1978, já sabia que queria estudar contabilidade na universidade. "Vou cuidar das finanças da confecção", dizia com uma determinação que me lembrava a mim mesma quando jovem. "Vamos expandir, abrir lojas em outros bairros, talvez até em outras cidades." Seu entusiasmo pelo negócio que eu havia construído me enchia de orgulho. Não era o caminho que eu havia imaginado para ele. Secretamente, sonhava vê-lo médico ou advogado, mas era uma escolha que respeitava e que fazia sentido para nosso pequeno mundo. À medida que Joaquim se aproximava da idade adulta, as perguntas sobre seu pai, temporariamente esquecidas durante a infância, começaram a ressurgir com mais força. Aos 16 anos, durante um jantar comum em nosso apartamento, ele abordou o assunto de forma direta. "Mãe, acho que tenho idade suficiente agora para saber mais sobre meu pai. Quem era ele? Por que nunca tentou nos encontrar?" A pergunta, embora esperada, ainda me pegou desprevenida. Olhei para o jovem homem à minha frente, pois era isso que ele estava se tornando, um homem. E soube que merecia mais do que as meias-verdades que eu havia oferecido ao longo dos anos. "É uma história complicada, filho." Comecei, sentindo o coração acelerar. "E não é algo que me orgulho de contar. Mas você tem razão, tem idade suficiente para saber." Queria ele ouvir toda a verdade? Sobre os 2 homens, sobre minha indecisão, sobre o fato de que eu realmente não sabia quem era seu pai biológico? Como ele reagiria a isso? Seria um fardo pesado demais para colocar em seus jovens ombros? Enquanto eu lutava com essas questões, olhando para o rosto expectante do meu filho, o telefone tocou, interrompendo o nosso momento. Era da confecção, uma emergência com um pedido grande que precisava ser entregue no dia seguinte. A conversa teria que esperar. E esperou. Por mais um ano, encontrei desculpas para adiar aquela conversa difícil. Havia sempre algo mais urgente, mais imediato. Um problema na confecção, as provas escolares do Joaquim, a doença repentina de Dona Yara, nossa antiga vizinha. Mas o destino, como sempre, tinha seus próprios planos.
Em 1980, quando Joaquim estava prestes a completar 18 anos e se preparava para o vestibular, recebi uma carta inesperada de Itajubá do Sul. Era de minha mãe, a primeira em vários anos, informando que meu pai havia falecido após um derrame. Ele nunca permitiu que eu mencionasse seu nome ou o do menino, escreveu ela. Mas nos últimos dias pediu perdão por muitas coisas. Acho que pensou em você. Se puder, venha para o funeral. Seria bom ver você novamente depois de tanto tempo. A notícia me atingiu de forma estranha. Não chorei imediatamente. Havia um entorpecimento, uma distância emocional criada por quase 2 décadas de separação, mas também havia um pesar pelo que poderia ter sido, pelas reconciliações que nunca aconteceram. Mostrei a carta a Joaquim, que leu em silêncio. «Vamos?» Ele perguntou simplesmente. Percebi então que esta seria mais que uma viagem para um funeral. Seria um retorno às origens, um confronto com o passado que eu havia deixado para trás e, talvez, finalmente a oportunidade para a conversa que vínhamos adiando. A carta sobre o falecimento do meu pai chegou num sábado de manhã, em julho de 1980. Joaquim e eu decidimos viajar para Itajubá do Sul no dia seguinte. Fechei a confecção por 3 dias. A primeira vez que fazia isso, desde que assumira o negócio. E partimos num ônibus intermunicipal, carregando apenas uma pequena mala com roupas para o funeral e alguns dias de estadia. A viagem foi silenciosa. Cada um de nós, perdido em seus próprios pensamentos, observava pela janela a paisagem que ia mudando gradualmente. Os prédios e o asfalto da capital, dando lugar a campos verdes, plantações, pequenas cidades do interior. Joaquim, ao meu lado, lia um livro, mas percebia que seus olhos paravam por longos períodos na mesma página, sua mente claramente em outro lugar. Como era meu avô? Ele perguntou de repente, quebrando o silêncio. Respirei fundo, buscando palavras justas para descrever um homem complexo, que havia sido tanto rígido e autoritário quanto trabalhador e honrado. Seu avô Roberto era um homem de princípios firmes. Cresceu numa época diferente, com valores diferentes. Era duro, às vezes severo demais. Mas acreditava estar fazendo o melhor para a família. Era respeitado na cidade. Trabalhava do amanhecer ao anoitecer naquele armarinho. Suas mãos eram calejadas de tanto carregar fardos pesados, mas nunca o ouvi reclamar do trabalho. Fiz uma pausa, lembrando-me do rosto do meu pai nas manhãs de domingo, quando se barbeava, cantarolando antes da missa. Ele amava música, sabia? Não tocava nenhum instrumento, mas conhecia todas as letras das canções antigas. Aos domingos, depois do almoço, colocava discos na vitrola e cantava para minha mãe, fazendo-a rir com suas danças desajeitadas. Essas memórias, há muito esquecidas, surgiram inesperadamente, trazendo um nó à minha garganta. Era estranho como eu podia sentir tanta saudade de alguém que me havia causado tanta dor. Por que ele nunca quis nos conhecer? Joaquim perguntou com aquela franqueza direta que sempre o caracterizou. Era o orgulho dele, filho. Quando fui embora, nas circunstâncias em que fui, isso foi uma mancha na honra da família, algo imperdoável para ele. Não era sobre você, entende? Nunca foi. Era sobre mim, sobre o que ele via como minha transgressão. Joaquim assentiu, absorvendo essa informação com a expressão séria que assumia quando tentava resolver um problema particularmente difícil. Aos 18 anos já era mais alto que eu, com ombros largos que me faziam pensar em como o tempo havia passado rápido. Não era mais o menininho que segurava minha mão para atravessar a rua, mas um jovem homem prestes a iniciar sua vida adulta. Chegamos a Itajubá do Sul no final da tarde. A cidade havia crescido nos 18 anos desde minha partida, mas ainda mantinha aquele ar interiorano, com sua praça central, a igreja imponente, as casas antigas de janelas coloridas. Tomamos um táxi da rodoviária até a casa dos meus pais. Não, da minha mãe agora, no mesmo endereço que eu havia deixado há tanto tempo. Quando o táxi parou em frente ao portão familiar, senti meu coração acelerar. A casa parecia menor do que em minhas lembranças. A tinta azul das janelas um pouco descascada, o jardim da frente menos exuberante, mas ainda era a casa onde eu havia nascido e crescido, o lugar que um dia chamei de lar. Joaquim desceu do táxi primeiro, pegando nossa mala, enquanto eu permanecia paralisada por um momento, incapaz de dar o próximo passo. Foi seu olhar encorajador que me deu forças para finalmente sair do carro e caminhar até o portão. Antes mesmo que tocássemos a campainha, a porta da frente se abriu. Minha mãe apareceu, parecendo muito mais velha e frágil do que eu lembrava. Seu cabelo, antes preto como o meu, estava completamente branco, preso num coque simples. Seu rosto, marcado por rugas profundas, se iluminou ao me ver.
Helena, ela diz com voz trêmula. Você veio. Nos abraçamos ali mesmo, no pequeno jardim frontal. 18 anos de separação se dissolvendo num instante. Ela chorava silenciosamente e percebi que também havia lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Quando finalmente nos separamos, seu olhar se voltou para Joaquim, que permanecia alguns passos atrás, respeitando o nosso momento. Ela o encarou longamente, seus olhos percorrendo cada detalhe do rosto do neto que nunca havia conhecido pessoalmente. Você tem os olhos do seu avô, ela disse finalmente, os mesmos olhos do meu Roberto quando jovem. Joaquim sorriu timidamente, estendendo a mão. Prazer em conhecê-la, vovó. Ela ignorou a mão estendida e o puxou para um abraço apertado, como se tentasse recuperar todos os anos perdidos de uma só vez. Entramos na casa que, por dentro, permanecia praticamente idêntica às minhas lembranças. Os mesmos móveis escuros e pesados, os mesmos quadros nas paredes, o cheiro familiar de café recém-feito e flores secas. Na sala, um caixão simples repousava sobre cavaletes, rodeado por velas e flores. O corpo do meu pai, vestido em seu melhor terno, parecia sereno, como se estivesse apenas dormindo. Aproximei-me lentamente, sentindo um turbilhão de emoções. Raiva, tristeza, arrependimento, amor. Tudo misturado de forma confusa. Coloquei a mão sobre a sua, fria e rígida, e sussurrei uma prece silenciosa, pedindo perdão e oferecendo perdão ao mesmo tempo. Naquela noite, a casa se encheu de vizinhos e amigos que vinham prestar suas últimas homenagens. Muitos me reconheceram, apesar dos anos passados, e houve sussurros, olhares curiosos direcionados a mim e a Joaquim. Alguns se aproximaram, oferecendo palavras gentis de condolências. Outros mantiveram distância, como se minha presença ali fosse uma intrusão. Uma senhora idosa, que eu não reconheci de imediato, segurou minhas mãos entre as suas e disse: Seu pai falava de você. Sabia? Nos últimos meses, quando a doença começou a piorar, perguntava se alguém tinha notícias suas, se estava bem. Essas palavras me atingiram profundamente. A ideia de que meu pai, apesar de tudo, ainda pensava em mim, ainda se importava, trouxe uma estranha sensação de conforto em meio à dor. O funeral aconteceu na manhã seguinte, na mesma igreja onde eu havia desmaiado anos atrás, revelando minha gravidez. Estava lotada. Meu pai havia sido uma figura respeitada na comunidade e parecia que toda a cidade viera se despedir. Joaquim e eu nos sentamos ao lado da minha mãe na primeira fileira, recebendo olhares curiosos e alguns poucos acenos de solidariedade. Após o enterro, voltamos para a casa, onde algumas mulheres da vizinhança haviam preparado comida para os que quisessem acompanhar a família. Foi durante esse momento, enquanto servia um cafezinho para alguns convidados, que vi um rosto que fez meu coração parar por um instante. Ricardo, mais velho, com entradas pronunciadas no cabelo agora grisalho, mas inconfundivelmente ele. Estava ao lado de uma mulher de aparência gentil e 2 adolescentes, que presumi serem seus filhos. Nossos olhares se cruzaram por um breve momento e vi reconhecimento em seus olhos, seguido por algo que não consegui identificar. Surpresa, talvez. Ou inquietação. Desviei o olhar rapidamente, sentindo o rosto queimar. Não estava preparada para esse encontro. Não assim. Não agora. Refugiei-me na cozinha, tentando controlar a respiração acelerada. Minha mãe me encontrou ali, encostada na pia, os nós dos dedos brancos de tanta força com que me segurava na borda. Ele é dono da padaria agora, disse ela suavemente. Casou-se com a Beatriz, filha do farmacêutico, logo depois que você partiu. Um bom homem. Construiu uma vida decente. Assenti, incapaz de encontrar palavras. A simples presença de Ricardo abria uma caixa de memórias que eu havia mantido fechada por tanto tempo. E, o Léo? Ouvi-me perguntando antes que pudesse me conter. Minha mãe suspirou. Aquele músico continuou na estrada por alguns anos. Depois, ouvi dizer que se estabeleceu em Campinas, com uma banda fixa num restaurante. Não sei mais nada além disso. 2 vidas que haviam seguido seu curso, assim como a minha. 2 homens que poderiam ser o pai do meu filho, ambos construindo suas próprias histórias, talvez sem nunca pensar no que deixaram para trás. À noite, quando a casa finalmente esvaziou e Joaquim já havia se recolhido ao quarto que fora do meu irmão mais velho que agora vivia no Rio de Janeiro e não pôde voltar para o funeral, sentei-me com minha mãe na varanda dos fundos. O mesmo balanço de madeira ainda estava lá, rangendo suavemente enquanto nos balançávamos na escuridão perfumada pelo jasmim. Seu filho é um rapaz admirável, ela disse, quebrando o silêncio. Educado, inteligente,
Você fez um bom trabalho, Helena. Não foi fácil, respondi, sentindo lágrimas se formando. Houve dias em que pensei que não conseguiria, que era peso demais para carregar sozinha. Mas você conseguiu. Sempre foi forte. Mais forte do que eu, que nunca tive coragem de desafiar seu pai, mesmo quando discordava dele. Ela fez uma pausa, olhando para as estrelas que pontilhavam o céu escuro. Ele me perguntou sobre você. Sabe? O Joaquim. Hoje à tarde, enquanto você falava com o padre, queria saber como você era quando jovem, se sempre quis ser costureira. Se. Ela hesitou. Se o quê, mãe? Se você havia amado o pai dele? A pergunta pairou entre nós como algo vivo, pulsante. Senti um aperto no peito pensando no que Joaquim estaria sentindo, nas perguntas que certamente o atormentavam. O que você disse a ele? A verdade, que você era uma moça sonhadora, talentosa com agulha e linha desde pequena, e que quanto ao pai dele, bem, disse que era uma história que só você poderia contar. Naquela noite, deitada na minha antiga cama, no quarto que permanecia praticamente intocado desde minha partida, tomei uma decisão. Era hora de Joaquim saber toda a verdade, por mais difícil que fosse. Ele merecia isso. E eu precisava me libertar desse segredo que carregava há tanto tempo. Na manhã seguinte, depois do café, convidei-o para uma caminhada. Levei-o até a praça central, onde costumava passear com o Ricardo aos domingos, depois da missa. Sentamos num banco sob uma árvore frondosa, observando a fonte que jorrava água cristalina sob o sol da manhã. Você me perguntou sobre seu pai muitas vezes ao longo dos anos, comecei, sentindo as palavras presas na garganta. E nunca fui completamente honesta com você. Ele me olhou com aqueles olhos sérios e pacientes, esperando que eu continuasse. A verdade é que não sei quem é seu pai biológico. Poderia ser um de 2 homens. E então contei tudo. Sobre o Ricardo, o filho do padeiro, o namorado aprovado pela família com quem eu planejava me casar um dia. Sobre o Léo, o músico itinerante que me fazia sonhar com uma vida diferente, livre e emocionante. Sobre como me dividia entre os dois, vivendo uma mentira que eventualmente desmoronou quando descobri a gravidez. Joaquim ouviu em silêncio, seu rosto uma máscara impenetrável. Quando terminei, passaram-se longos momentos sem que ele dissesse nada. Meu coração batia tão forte que achei que poderia romper meu peito. Você viu o Ricardo ontem, não foi? Ele disse finalmente. Não uma pergunta, mas uma afirmação. Assenti. Sim, no velório. Ele é dono da padaria agora. Tem família. Você acha que ele poderia ser meu pai? É possível. Assim como Léo. Mais silêncio. Joaquim olhava para suas mãos. Os dedos longos e fortes, tão parecidos com os meus. Você quer conhecê-los? Perguntei suavemente. Poderíamos procurar o Ricardo hoje mesmo e talvez descobrir onde o Léo está agora. Ele levantou os olhos, encontrando os meus. Havia uma determinação neles que me surpreendeu. Não, disse ele com firmeza. Não preciso saber quem deles é meu pai biológico. Você foi mãe e pai para mim durante toda a minha vida. É o suficiente. Senti as lágrimas escorrendo pelo meu rosto, incapaz de contê-las. Tem certeza? Sempre pensei que você gostaria de saber, de ter essa conexão. A única conexão que importa é a que tenho com você, mãe. Esses homens, eles não estavam lá quando eu estava doente com febre aos 5 anos e você passou a noite inteira ao lado da minha cama. Não estavam lá quando aprendi a ler, quando entrei na escola, quando tirei minha primeira nota 10 em matemática. Não trabalharam dobrado para me dar um teto, comida, educação. Ele segurou minhas mãos entre as suas, agora maiores e mais fortes que as minhas. Você sempre me disse que família não é apenas questão de sangue, mas de amor, de presença, de escolhas diárias. Você escolheu ser minha família, todos os dias durante 18 anos. É tudo o que preciso saber. Naquele momento, sentada numa praça da cidade que havia me rejeitado tantos anos atrás, com meu filho, o mesmo filho que havia sido motivo de vergonha e escândalo, senti uma paz que nunca havia experimentado antes. As peças da minha vida, por tanto tempo fragmentadas, pareciam finalmente se encaixar numa imagem completa. Ficamos em Itajubá do Sul por mais 3 dias. Ajudei minha mãe a organizar os assuntos pendentes do meu pai, incluindo a venda do armarinho, que já estava praticamente fechado quando ele faleceu. Passeei com Joaquim pela cidade, mostrando-lhe os lugares da minha infância e juventude, contando histórias de um tempo que parecia pertencer a outra vida. Na manhã da nossa partida, minha mãe nos surpreendeu com um anúncio. Estive pensando, disse ela enquanto tomávamos café na cozinha ensolarada. Não há mais nada que me prenda aqui.
A casa será vendida. O armarinho já não existe mais. Gostaria de ir com vocês para São Paulo, se me aceitarem. A ideia de ter minha mãe novamente em minha vida, de Joaquim poder conhecer melhor sua avó, de construirmos juntos um novo capítulo, me encheu de alegria. Nos abraçamos, chorando e rindo ao mesmo tempo, fazendo planos para o futuro. Voltamos para São Paulo 3 dias depois. Os 3 juntos, deixando para trás uma cidade cheia de memórias dolorosas, mas também levando conosco uma nova sensação de completude, de círculos que se fechavam e feridas que finalmente começavam a cicatrizar. Minha mãe se adaptou rapidamente à vida na capital. Montamos um pequeno quarto para ela em nosso apartamento e logo ela se tornou parte essencial do nosso dia a dia. Sua presença trouxe uma nova dimensão à nossa família, preenchendo espaços que nem sabíamos que estavam vazios. No final daquele ano, Joaquim foi aprovado no vestibular para Ciências Contábeis na USP, uma das universidades mais prestigiadas do país. A celebração em nosso apartamento, com bolo e champanhe, marcou não apenas sua conquista acadêmica, mas também um novo capítulo para todos nós. Enquanto observava meu filho soprar as velas de um bolo onde se lia "Parabéns, universitário", pensei em tudo o que havíamos passado, nas dificuldades superadas, nos medos enfrentados, nas alegrias compartilhadas. O caminho não havia sido fácil ou direto, mas cada passo, cada escolha, cada sacrifício nos havia trazido até ali, a um momento de felicidade pura e merecida. Naquela noite, enquanto minha mãe e Joaquim conversavam animadamente sobre os planos para o futuro, peguei-me pensando em Ricardo e Léo, nos caminhos não tomados, nas vidas que poderiam ter sido. Não havia arrependimento, apenas uma aceitação serena do passado e gratidão pelo presente. Um daqueles homens havia contribuído com o DNA para criar o ser extraordinário que era meu filho, mas fui eu quem o moldou, quem o educou, quem o amou incondicionalmente a cada dia de sua vida. E isso descobri finalmente era o que realmente importava. Os anos que se seguiram à nossa volta de Itajubá do Sul trouxeram uma nova fase para nossa família. Joaquim se dedicou de corpo e alma à Faculdade de Ciências Contábeis, mergulhando nos estudos com a mesma determinação que sempre o caracterizou. Lembro-me das noites em que o encontrava debruçado sobre livros imensos de contabilidade na mesa da cozinha, os olhos vermelhos de cansaço, mas brilhando com aquela curiosidade insaciável. A presença da minha mãe transformou nossa dinâmica familiar. Aos 67 anos, Laura, que todos logo passaram a chamar de Vó Laura, trouxe para nosso apartamento não apenas sua experiência e sabedoria, mas também uma energia renovada. Contrariando o estereótipo da senhora idosa que apenas descansa e observa a vida passar, ela insistiu em se tornar parte ativa do nosso cotidiano. "Estou velha, não morta", dizia quando eu tentava impedi-la de ajudar nas tarefas domésticas ou na confecção. Logo, ela encontrou seu lugar na Criações Helena. Com suas mãos habilidosas, ensinava às costureiras mais jovens técnicas antigas que estavam se perdendo. Seu olhar atento para detalhes e acabamentos elevou ainda mais a qualidade das nossas peças. Os clientes adoravam conversar com ela, e suas sugestões para a linha infantil, inspiradas nas roupas que costumava fazer para mim e meus irmãos, se tornaram alguns dos nossos produtos mais vendidos. Em 1982, quando Joaquim estava no meio do curso universitário, tomamos uma decisão importante: expandir o negócio. Com a economia do país em crise, muitos empresários hesitariam em dar esse passo, mas percebi uma oportunidade onde outros viam apenas riscos. As grandes confecções estavam reduzindo a produção, deixando um espaço no mercado que poderíamos ocupar com nossas peças de qualidade e preços mais acessíveis. Alugamos um galpão maior no Brás, investimos em máquinas mais modernas e contratamos mais costureiras. Joaquim, mesmo ainda estudante, assumiu a parte financeira e administrativa, aplicando na prática o que aprendia nas aulas. Sua habilidade com números e planejamento, aliada à minha experiência e criatividade, formou uma parceria perfeita. A expansão trouxe desafios, claro. Houve noites de insônia preocupada com folhas de pagamento, prazos de entrega, negociações com fornecedores. Mas também trouxe uma satisfação enorme ver nosso pequeno negócio familiar crescendo, gerando empregos, sendo reconhecido pela qualidade e pela ética no tratamento de funcionários e clientes. Em 1984, Joaquim se formou com honras, sendo o orador da turma. Sentada na plateia entre minha mãe e Dona Silvia, que continuava uma presença constante em nossas vidas, senti um orgulho tão grande que achei que meu peito explodiria. Aquele jovem elegante no palco, falando com confiança sobre responsabilidade social e ética profissional,
Era o mesmo bebê que eu havia embalado sozinha em noites de medo e incerteza. Cada um de nós, disse ele em seu discurso, carrega o legado daqueles que vieram antes. Mas também temos a responsabilidade de construir nosso próprio caminho, de transformar o que recebemos em algo ainda melhor para passar adiante. Suas palavras pareciam direcionadas especialmente a mim, um reconhecimento silencioso da jornada que compartilhamos. A formatura marcou não apenas o fim de uma etapa acadêmica, mas também o início de uma nova fase nos negócios. Com Joaquim oficialmente como sócio e diretor financeiro, a Criações Helena deu seu próximo grande passo, abrir nossa primeira loja própria. Até então, vendíamos no atacado para outras lojas ou diretamente da fábrica para clientes que conheciam nosso trabalho. Ter um espaço de varejo era um sonho antigo, que finalmente realizamos em março de 1985, numa rua movimentada do Brás. Lembro-me da emoção ao ver a fachada com nosso nome, as vitrines elegantes exibindo nossas criações, os clientes entrando, curiosos para conhecer as peças que já tinham ouvido falar. Foi naquela loja, numa tarde chuvosa de agosto, que o passado voltou a cruzar nosso caminho de forma inesperada. Eu estava atendendo uma cliente, mostrando-lhe nossa nova coleção de vestidos infantis, quando ouvi a sineta da porta. Levantei os olhos e vi uma mulher de aproximadamente minha idade, elegante num vestido azul marinho, acompanhada por uma jovem que parecia ser sua filha. Algo nela me pareceu familiar, mas não consegui identificar imediatamente. Quando terminei com minha cliente, aproximei-me para atendê-las. A mulher olhou para mim e sorriu. Um sorriso que despertou uma memória distante. Helena? Você é a Helena, não é? Assenti, tentando situar aquele rosto em minhas lembranças. Sou Beatriz, esposa do Ricardo. Nos vimos brevemente no funeral do seu pai, há alguns anos. Senti um frio na espinha. Beatriz, a esposa do Ricardo. A mulher que havia construído uma vida com o homem que poderia ser o pai do meu filho. Claro, Beatriz. Como vai? Bem, obrigada. Esta é minha filha, Camila. Estamos procurando um vestido para o casamento dela. Camila sorriu timidamente, estendendo a mão. Era uma moça bonita, com olhos que me lembravam muitos de Ricardo. Sua loja foi altamente recomendada por uma amiga, continuou Beatriz. Disse que ninguém faz vestidos tão elegantes e bem acabados quanto a Criações Helena. O que se seguiu foi um encontro surreal. Atendi-as como faria com qualquer cliente, mostrando opções, discutindo tecidos e modelos, tomando medidas. Mas minha mente estava em outro lugar, imaginando os estranhos caminhos que a vida traça. Ali estava eu, criando o vestido de casamento da filha de Ricardo, enquanto meu próprio filho, que poderia ser meio-irmão dela, trabalhava na sala dos fundos, completamente alheio a essa conexão. Quando Beatriz mencionou que o casamento seria em Itajubá do Sul, na mesma igreja que eu havia frequentado na juventude, perguntei, tentando parecer casual. Seu marido ainda tem a padaria lá? Sim. A padaria São José é uma instituição na cidade agora. Ricardo expandiu o negócio, abriu uma cafeteria ao lado. Nosso filho mais velho trabalha com ele. Vai assumir quando o pai se aposentar. Senti uma pontada de algo. Não exatamente inveja, talvez melancolia, ao pensar na vida que Ricardo havia construído, na continuidade de seu legado através do filho. Mas logo o sentimento passou, substituído pela certeza de que meu próprio caminho, por mais difícil que tivesse sido, me trouxera exatamente onde eu deveria estar. Quando Joaquim apareceu da sala dos fundos para me perguntar sobre um pedido, apresentei-o simplesmente como meu filho e sócio. Beatriz foi educadamente cordial, sem demonstrar qualquer suspeita sobre a possível conexão. Observei atentamente o rosto de Joaquim e o de Camila, lado a lado procurando semelhanças, mas não pude discernir nada conclusivo. Talvez fosse melhor assim. Nas semanas seguintes, enquanto trabalhava no vestido de noiva de Camila, refleti muito sobre os caprichos do destino. Como duas vidas que estiveram tão entrelaçadas, a minha e a de Ricardo seguiram caminhos tão diferentes, apenas para se cruzarem novamente tantos anos depois, de uma forma tão inesperada. Quando o vestido ficou pronto, Beatriz veio buscá-lo sozinha. Enquanto embalávamos a peça cuidadosamente, ela me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Ricardo sabe que o vestido foi feito aqui, disse ela de repente. Quando mencionei seu nome, ele ficou quieto por um longo tempo. Depois me contou sobre vocês dois, sobre o que aconteceu. Senti meu coração acelerar, sem saber o que dizer. Ele se pergunta às vezes, continuou ela com voz suave, sobre você, sobre como teria sido. Não por arrependimento, somos felizes juntos, mas por curiosidade sobre os caminhos não tomados.
Suas palavras ecoaram meus próprios pensamentos, e por um momento compartilhamos um entendimento silencioso, de mulher para mulher. Diga a ele que estou bem, respondi finalmente. Que construí uma vida boa, que sou feliz. Ela assentiu, pegando o pacote com o vestido. Antes de sair, virou-se uma última vez. Seu filho. Ele é muito parecido com você. Nunca soube se havia algo mais naquela observação, alguma insinuação ou pergunta não formulada. Preferi acreditar que era apenas um comentário gentil, uma forma de encerrar nosso breve reencontro com cortesia. O vestido que criei para Camila tornou-se um marco importante para a Criações Helena. Fotos do casamento foram publicadas num jornal local e logo começamos a receber pedidos de vestidos de noiva de todo o estado. Quase sem perceber, transitamos da moda infantil e casual para uma linha de vestidos de festa e casamento que rapidamente se tornou nossa especialidade. Em 1987, o ano em que Joaquim completou 24 anos, 2 acontecimentos transformaram novamente nossas vidas. O primeiro foi a chegada de Mariana, uma jovem designer recém-formada que contratamos para ajudar com a crescente demanda por vestidos de noiva. Inteligente, criativa e determinada, ela trouxe uma energia nova para o ateliê e, sem que ninguém planejasse, capturou o coração do meu filho. Observei o romance se desenvolver. Primeiro com preocupação, Mariana era uma funcionária, afinal, depois com alegria, ao ver a felicidade que ela trazia para Joaquim. Eles compartilhavam não apenas o amor, mas também valores, sonhos e ambições compatíveis. Ela o compreendia de uma forma que poucos conseguiam, respeitando sua natureza mais séria e metódica, enquanto o encorajava a explorar seu lado mais criativo e espontâneo. O segundo acontecimento foi menos feliz. Minha mãe foi diagnosticada com uma doença cardíaca que, embora não imediatamente fatal, reduziria significativamente sua expectativa de vida. A notícia nos atingiu como um golpe, especialmente por termos tido tão pouco tempo juntas após tantos anos de separação. Não quero tristezas, disse ela com aquela determinação tranquila que sempre a caracterizou. Tive uma vida longa, conheci meu neto, me reconciliei com minha filha. O que mais poderia pedir? Sua atitude diante da doença foi uma lição de dignidade e aceitação. Continuou trabalhando na confecção enquanto suas forças permitiam, insistindo que a atividade a mantinha viva. Nas tardes em que se sentia mais cansada, sentava-se junto à janela do apartamento, observando o movimento da cidade enquanto fazia pequenos trabalhos de bordado, criando detalhes delicados que se tornaram uma assinatura especial dos nossos vestidos. No final daquele ano, Joaquim me surpreendeu com o anúncio de que havia pedido Mariana em casamento. A cerimônia seria simples, ele disse, apenas para familiares e amigos próximos. O que ele não sabia era que Mariana e eu já estávamos secretamente trabalhando no vestido dela. Uma criação especial que combinava elementos tradicionais com toques modernos, refletindo sua personalidade única. A preparação para o casamento trouxe uma animação renovada para nossa casa, especialmente para minha mãe, que insistiu em participar de todos os detalhes, desde a escolha das flores até o cardápio da pequena recepção que faríamos em nosso apartamento. "Vou viver para ver meu bisneto", declarou ela com uma convicção que não admitia contradição. "Então, tratem de não demorar muito depois do casamento." Joaquim e Mariana se casaram numa tarde ensolarada de maio de 1988, numa pequena capela no bairro da Liberdade. Enquanto observava meu filho recebendo sua noiva no altar, vestida na criação que havíamos feito juntas, pensei em como a vida dá voltas. A menina solteira que fora expulsa de casa por estar grávida, agora era uma empresária respeitada. Vendo seu filho, aquele mesmo que carregara em meio a tanto preconceito e dificuldade, construir sua própria família. A recepção em nosso apartamento foi animada e acolhedora. Dona Silvia e Dr. Azevedo estavam lá, é claro, tendo se tornado praticamente parte da família ao longo dos anos. Dona Zezé, já bastante idosa, mas ainda espirituosa como sempre, trouxe suas meninas do salão, que haviam sido minhas primeiras clientes de costura. Colegas da faculdade de Joaquim, funcionários da confecção, vizinhos que se tornaram amigos, era um grupo eclético, unido pelo carinho genuíno pelos noivos. Em determinado momento da festa, encontrei Joaquim sozinho na varanda, observando o céu que começava a se pontilhar de estrelas. "Feliz?" perguntei, parando ao seu lado. Mais do que poderia expressar, respondeu ele com um sorriso sereno. "Sabe, mãe, estive pensando sobre caminhos e escolhas." "Que tipo de escolhas?" "As suas, as minhas. Como uma decisão pode mudar completamente o curso de uma vida."
Se você tivesse escolhido diferente naquela época em Itajubá do Sul, eu talvez nem existisse, ou seria uma pessoa completamente diferente. Ele fez uma pausa, olhando para dentro do apartamento, onde Mariana conversava animadamente com minha mãe. Às vezes me pergunto sobre ele, meu pai biológico, seja lá quem for. Se ele se arrepende de não ter me conhecido, se pensa em como teria sido. Mas então percebo que não importa, realmente. A família que construímos, o caminho que trilhamos juntos, isso é o que define quem somos. Suas palavras ecoaram meus próprios pensamentos, a conclusão a que eu mesma havia chegado após anos de reflexão. Abracei meu filho, sentindo um amor tão grande que mal cabia no peito. Você me deu propósito, Joaquim. Me ensinou a ser forte quando achei que não conseguiria mais. Tudo o que sou hoje devo a você. E eu devo tudo a você, mãe. Absolutamente tudo. Os meses seguintes ao casamento trouxeram mudanças importantes. Joaquim e Mariana compraram um apartamento próprio, não muito longe do nosso. A Criações Helena continuou crescendo, com a abertura de uma segunda loja, desta vez especializada exclusivamente em vestidos de noiva e festa. Minha mãe, embora com a saúde cada vez mais frágil, manteve-se ativa e envolvida em tudo, especialmente quando, no início de 1989, Mariana anunciou que estava grávida. A notícia trouxe uma alegria indescritível, particularmente para minha mãe, que parecia ganhar novas forças com a perspectiva de conhecer seu bisneto. Sofia nasceu em setembro daquele ano, uma menina saudável e linda que, desde o primeiro momento, tornou-se o centro do nosso universo. Ver Joaquim segurar sua filha pela primeira vez, com aquela mistura de reverência e temor que só os pais de primeira viagem conhecem, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Agora entendo como você se sentiu, disse ele, olhando maravilhado para o pequeno embrulho em seus braços. Este amor é avassalador. Os meses que se seguiram foram um turbilhão de fraldas, mamadeiras, noites mal dormidas e alegrias indescritíveis. Tornei-me uma avó coruja, passando cada momento livre com minha neta, costurando vestidos minúsculos e enfeites para seu quarto, cantando as mesmas canções de ninar que havia cantado para seu pai. Minha mãe, como havia prometido, viveu para conhecer e amar sua bisneta. Os momentos em que as duas estavam juntas, a mulher no fim da vida e a menina no início, tinham algo de mágico, como se um círculo invisível se completasse. Infelizmente, quando Sofia tinha apenas 6 meses, minha mãe nos deixou. Foi uma partida tranquila, durante o sono, como ela sempre havia desejado. A dor da perda foi profunda, mas amenizada pela certeza de que ela havia partido em paz, reconciliada com seu passado, cercada pelo amor da família que tanto valorizava. Em seu funeral, muito diferente daquele do meu pai anos antes, havia apenas pessoas que a amavam genuinamente, nada de aparências ou convenções sociais. Apenas a celebração sincera de uma vida que, apesar dos percalços, havia sido plena de significado. Nos anos que se seguiram, nossa família continuou a crescer e evoluir. Joaquim e Mariana tiveram mais um filho, Gabriel, 3 anos depois de Sofia. A Criações Helena se estabeleceu como referência em moda para noivas, expandindo para cidades do interior e abrindo uma filial no Rio de Janeiro. Em 1997, aos 54 anos, conheci o Carlos, um viúvo gentil e bem-humorado que dirigia a frota de entregas de um dos nossos fornecedores de tecidos. Começamos como amigos, compartilhando histórias sobre nossos filhos e netos, sobre os desafios de recomeçar depois de tanto tempo sozinhos. Gradualmente, a amizade se transformou em algo mais profundo, um companheirismo tranquilo que me pegou completamente de surpresa. Casei-me com ele numa cerimônia simples, tendo Joaquim como meu padrinho. Foi um novo começo que nunca havia imaginado para mim. Uma segunda chance de experimentar um tipo de parceria que havia passado a acreditar que não estava escrita no meu destino. Com o Carlos, conheci o Brasil que nunca havia tido oportunidade de explorar. Viajamos juntos pelo Nordeste. Conheci o mar pela primeira vez aos 57 anos. Uma experiência que me fez sentir simultaneamente minúscula diante da imensidão azul e completamente viva, como se cada célula do meu corpo despertasse para uma nova dimensão da existência. Foram anos felizes, de descobertas e crescimento, não apenas pessoal, mas também profissional. A Criações Helena se tornou Helena Joaquim, refletindo a verdadeira natureza da parceria que havíamos construído. Mais do que um negócio familiar, era o símbolo concreto da nossa jornada conjunta, das dificuldades superadas e das vitórias conquistadas lado a lado. Aposentei-me oficialmente aos 67 anos, embora continuasse visitando o ateliê regularmente, oferecendo sugestões ou simplesmente observando com orgulho o império que havíamos construído a partir do nada.
Sofia, minha neta mais velha, começou a mostrar um talento natural para o design de moda, sugerindo que o legado familiar poderia continuar por mais uma geração. Carlos partiu há 5 anos, deixando um vazio que nunca será completamente preenchido, mas também memórias preciosas que carrego comigo todos os dias. Desde então, divido meu tempo entre o apartamento de Joaquim e Mariana e o de Sofia, que agora está esperando o seu primeiro filho, meu primeiro bisneto. E assim, queridos, chegamos ao presente. Olhando para trás, para a jornada que compartilhei com vocês ao longo destes vídeos, percebo como cada momento, mesmo os mais dolorosos, foi essencial para tecer o tapete multicolorido que é a minha vida. Aquela jovem assustada de 19 anos, expulsa de casa por estar grávida sem saber quem era o pai do seu filho, jamais poderia imaginar que um dia seria uma empresária bem-sucedida, uma avó orgulhosa, uma mulher em paz com seu passado e ansiosa pelo futuro. Nunca descobri quem era o pai biológico de Joaquim. Nunca soube se era o Ricardo, com seu amor seguro e convencional, ou o Léo, com seu espírito livre e sonhador. E no final, isso realmente não importou. O que importa são as escolhas que fazemos diante das circunstâncias que a vida nos apresenta. O que importa é a coragem de seguir em frente, mesmo quando o caminho parece impossível. O que importa é o amor. O amor que nos sustenta, que nos desafia, que nos transforma. Minha história não é extraordinária. É apenas uma entre milhões de histórias de mulheres que enfrentaram preconceitos, superaram obstáculos e construíram vidas significativas a partir de circunstâncias difíceis. Se ela tocou vocês de alguma forma, se trouxe conforto ou inspiração, então cumpriu seu propósito. Agradeço a cada um que acompanhou esta jornada comigo. Continuarei respondendo suas perguntas e compartilhando pequenas histórias aqui no canal. Lembrem-se sempre, a vida dá voltas, os caminhos se cruzam de formas inesperadas e até os erros mais dolorosos podem nos levar a lugares maravilhosos que jamais teríamos encontrado de outra forma. Com todo o meu amor, despeço-me por hoje. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem possa se beneficiar desta história. Até o próximo encontro, queridos. Dona Helena agradece por cada um de vocês.